Universidade Rosa Cruz, em Campinas, São Paulo, Brasil, estamos começando a nossa reunião dominical de estudos da filosofia Rosa Cruz. Hoje é dia 10 de janeiro de 2021, às 17 horas. E o tema que iremos estudar e discutir no dia de hoje é o nascimento do corpo denso, conforme o conceito, tendo como base o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Começamos com a oração Rosa Cruz para o estudante. Ellen, por favor. Eu ainda não estou vendo a tela da oração. Não está vendo? A tela da oração, não? Sumiu as telas. Está na capa. Agora acho que foi. Está na capa ainda. Para mim está na capa ainda. Não estou conseguindo ir para frente, pessoal. Não. Apareceu. Bora ver. Para mim ainda não. Pra mim, sim. Tá. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Assim seja. Pessoal, então, para que a gente dê seguimento, e a gente está dois finais de semana seguidos sem a gente ter feito, só uma rápida revisão do que a gente estudou nas últimas reuniões. Da morte para o mundo físico até aqui, passamos pelas fases: purgatório e primeiro céu, segundo céu, não vou entrar muito no detalhe, é só uma recapitulação rápida, o terceiro céu, e até aqui, usando da força centrífuga de repulsão, nos livramos do nosso corpo físico, vital, de desejos e a mente. Ainda no terceiro céu, com a ajuda dos anjos do destino, escolhemos o melhor tipo para a nossa existência terrestre, um cenário que nos proporcione sermos testados nas lições que aprendemos, adquirir maiores experiências nas nossas relações interpessoais, o sexo que nasceremos utilizando a lei de alternâncias, uma vez masculino, outra vez feminino, ou modificando essa lei em virtude de circunstâncias mais específicas. Partimos então para a construção do veículo que utilizaremos na próxima existência. Temos como base aqui as duas leis cósmicas. Qualquer ser só pode funcionar em um mundo se tiver um veículo composto de material desse mundo. E lei de atração, popularmente conhecida como semelhante atrai semelhante. Bom, aqui começa então o nosso tema de hoje, o nascimento do corpo denso. O nascimento do corpo denso é preparado lentamente dentro da cobertura protetora do útero da futura mãe para a vida separada e individual que irá iniciar-se. Aqui a gente tem um slidezinho, base das últimas apresentações, e vou pedir para que possam me acompanhar nesse slide que trata sobre a formação do embrião humano e observar como a maravilhosa vida que se desenvolve dentro do útero materno comportar-se-á a evolução exterior do homem. O óvulo humano, como vocês podem ver aqui, é uma célula minúscula que,
fertilizada é convertida em uma bola compacta que se divide em outras células pequenas. Se vocês estiverem acompanhando ou algum ponto aí, por favor, me perguntem. Este pode ser definido como o período mineral do período de Saturno de sua existência. Essa nova vida, pela metade da quarta semana, assume uma aparência semelhante à planta. Esse estágio é seguido por uma fase como a do girino e mais tarde passa a ter um aspecto de réptil. Vocês conseguem ver? Sim. Uhum. Em um dos estágios primitivos do embrião, este tem a forma de um saco, igual à forma do corpo do homem na época do período lunar. Esta forma, semelhante a um saco, é suspensa pelo cordão umbilical. No período lunar, este cordão era de uma natureza etérica. Durante a quinta semana começa a crescer uma cauda no embrião. Estão dando para acompanhar? Sim. Que chega a uma sexta parte do comprimento do seu corpo durante esse período. Adquire aí uma aparência de réptil, parecida a uma lagartixa, possuindo também a abertura das guelras. Esta forma fetal também está cercada por água. Entre a sétima e a oitava semana, o embrião, na forma de réptil, muda sua forma. A cauda se atrofia e a cabeça assemelha-se à de um cachorro com braços e pernas curtas. As mãos e pés são patas, com dedos e artelhos desenvolvendo-se. A partir da 10ª semana, o feto começa a tomar uma forma humana. O nariz começa a se desenvolver. Nesse período, o homem em formação se desenvolve mais do que o animal e torna-se todo humano, alcançando a perfeição no 7º mês. Encontramos aqui, novamente, a perfeição do trabalho de Deus. Só um resumozinho que eu acabei compartilhando através dessa leitura sobre esse slide do embrião. O nascimento do corpo denso. O bebê humano é um caso extremo de vulnerabilidade. Demora mais de um ano para começar a andar. É que nosso cérebro ainda está imaturo no nascimento. Nós desenvolvemos o sistema nervoso enquanto crescemos e vamos aprendendo a usar o veículo físico. Primeiro dominamos o pescoço, depois o tronco, em seguida os quadris e por último as pernas. Nesse processo, o cérebro aumenta muito de tamanho e é para permitir esse crescimento que o crânio tem rachaduras e só é lacrado após 1 ano e 3 meses. O nascimento do corpo denso dando seguimento, alguns animais, como o cavalo, bezerro, veado, o antílope, a girafa, tem que andar logo no princípio após o nascimento do corpo físico, porque precisam se proteger.
nascimento do corpo denso dando seguimento. Até aqui, temos apenas o corpo denso. Todos os veículos estão presentes, mas nenhuma de suas faculdades positivas é ativa, ou seja, não temos ainda os outros corpos, pois apenas as forças que atuam pelos polos negativos de alguns desses corpos se pronunciaram até esse momento. Os demais corpos nascem gradualmente e vão entrando em atividades em tempos diferentes através da interação do indivíduo com o mundo, o microcosmo e o macrocosmo. Somos, então, espírito virginal envolto nos seguintes corpos: um novo corpo físico, ainda em desenvolvimento, um novo corpo vital, que nasce em torno dos 7 anos, um novo corpo de desejos, nasce por volta dos 14 anos. Por fim, o nascimento da mente, que nasce por cerca dos 21 anos, atingindo a maioridade. Os demais veículos, espírito divino, de vida e o espírito humano. O corpo vital. Então, até os 7 anos, a criança não pode utilizar as forças que operam pelo polo positivo dos éteres, pois a assimilação agindo pelo polo positivo do éter químico é muito fraca durante a infância. A assimilação é definida como a transformação ou incorporação do material nutritivo nas substâncias fluídicas ou sólidas do corpo. Toda partícula de alimento ingerido deve ser dominada. A faculdade de propagação que age também pelo polo positivo do éter de vida também está latente. O calor do corpo, que é produzido pelo polo positivo do éter de luz, e a circulação do sangue são obras do corpo vital macrocósmico. Dando seguimento ainda sobre o corpo vital. Já as forças que agem pelo polo negativo dos éteres são muito mais ativas nesse período. A excreção dos sólidos produzida pelo polo negativo de éter químico, correspondente à subdivisão sólida da região química, faz-se muito livremente. A função de excreção de fluidos produzida pelo polo negativo do éter de vida correspondente à segunda divisão ou fluídica da região química. Alguns exemplos de fluidos: sangue, fluido que protege o cérebro e a medula espinhal, fluidos que lubrifica as articulações, a saliva, lágrimas e etc. A função passiva da percepção sensorial, devida às forças negativas do éter de luz, é também extraordinariamente notável, pois a criança é toda olhos e ouvidos. Ou seja, tem uma observação muito grande. Ainda sobre as forças
que agem pelo polo negativo dos éteres que estão ativas. A visão dos mundos superiores é devido à força que opera pelo polo negativo do éter refletor. Nesses anos, as crianças podem ver os mundos superiores. Possuem, muitas vezes, amiguinhos invisíveis que as visitam frequentemente durante alguns anos. Nesse período, a clarividência delas tem o mesmo caráter negativo da de um médium. Glauco, posso interromper? Sim, claro. Só Vou fazer levantar. um complemento aí, por isso que os pais que não estão, vamos dizer assim, muito ligados a um conhecimento espiritual maior, as crianças começam a ter esse tipo de reação, falar que está brincando com amiguinhos, que viu tal pessoa, que viu tal coisa, e acabam sendo repreendidos, né? Para que não façam mais isso. Então, a criança acaba se fechando. Infelizmente, essa é uma prática até relativamente comum de acontecer, salvo para aqueles que têm certa curiosidade para pesquisar mais a fundo sobre esse assunto e esse tema, né, Alisson? Acabam até apanhando muitas vezes, né? Então, para a gente entender e ver como realmente o ser humano ainda não tem esse conhecimento ou não tem a curiosidade de poder entender. Está tão assoberbado com a vida cotidiana, diária, no mundo físico, que não tem tempo, muitas vezes, para parar e pensar a respeito sobre a própria educação do filho, em todas as circunstâncias. Né? Ô Glauco, e às vezes também, quando a gente, por exemplo, quer conversar com alguém que está mais próximo e que viu uma situação semelhante, né, que você falou da criança, a gente sabe disso, a gente já, graças a Deus, passou pelo conceito várias vezes, né, sempre acrescentando mais coisas e aprendendo mais, mas tem pessoas que não aceitam, né? E tem medo também do que pode vir pela frente, do que elas podem saber. Muita gente tem medo do que é depois da morte, do que acontece nos mundos invisíveis, se é que existem mundos invisíveis. Então elas às vezes questionam e não querem aprofundar no assunto e por isso que não deixa a criança também falar e se manifestar, né? É uma pena mesmo, né? Infelizmente. E já que tocou nesse assunto, eu botei alguns slides para a gente falar um pouquinho a respeito sobre essa última linha, que a criança é toda olhos e ouvidos. E nesse período aqui, ó, de 7 anos, onde o polo negativo dos éteres são mais ativos. O que entendemos como toda olhos e ouvidos? Alguém quer comentar alguma coisa? É que ela aprende pela observação, né? Então eu posso falar uma coisa, mas ela observa, vê, e aí ela vai fazer o que ela observar e ver, né? Sim, exatamente. O que a gente pode concluir com isso? Que uma criança que ainda, a gente está aqui no desenvolvimento ainda do corpo vital, que vai até os 7 anos, ainda não chegou no desenvolvimento da mente, que vai se dar lá por cerca dos seus 21 anos. Então, como que uma criança começa a aprender alguma coisa? Observando. Através da observação que ela faz. Um exemplo, se uma criança está em sua casa e observa um pai fazer uma varredura ou passar um aspirador, o que ela quer fazer? Fazer igual, né? Também quer ajudar. Exatamente. Ela imita. Um exemplo, mas isso é em tudo.
Imagina o que ela escuta de um pai e de uma mãe se tiver numa discussão um pouco mais acalorada. Qual vai ser o aprendizado que ela vai ter disso? O ambiente, como vai estar? Né? Por essa razão, é crucial esses primeiros 7 anos de uma criança, que é a base do que ela vai ser daqui para frente. Né? Ou seja, os bons exemplos é o que se pode dar a um ser que está iniciando sua peregrinação aqui pelo mundo físico, principalmente nesses primeiros 7 anos de vida. Não é isso? Sim, principalmente porque, igual está aqui no conceito, né, nessa lição que você está passando, que fala que a criança, né, ela realmente tem os companheiros, e ela é imitadora e é ensinável. Então, daí, realmente, que deveria, né, haver uma preocupação grande por parte dos pais, já que colocaram no mundo, ou mesmo que não veio porque queriam naquele momento, a responsabilidade é muito grande, né? E tem que cuidar mesmo, né? Abraçar a causa e seguir em frente, né? Ensinando. A criança é uma coisa maravilhosa, é um ser lindo, maravilhoso. Ela aprende rápido e ela imita muito, igual você já falou, né? E tudo que você ensina, principalmente com exemplo e falando muito com ela, no tom que ela sabe ouvir, abaixando para falar na altura dela, ou erguendo ela na mesa e falando junto, tal. A criança é extraordinária, né? Ela aprende muito rápido, né? Exatamente. Então, se nós observarmos no nosso cotidiano, na nossa vida, a gente pode entender que as nossas palavras, contraparte ouvido, e as nossas ações, contraparte os olhos, são de fundamental importância, tanto para observação, essa palavra observação de uma criança, bem como para o próprio indivíduo que está fazendo aqui e agora o seu presente e futuro. Aham, Tá certo? verdade. E se a gente fizer uma outra analogia, que não é muito do tema, mas a palavra observação, tanto para a criança quanto para o próprio ser humano adulto, enquanto peregrino aqui, é fundamental para o seu desenvolvimento. Porque nós ainda, mesmo sendo adultos, estamos ainda numa jornada e somos ainda infantis. Né? Então, o quão importantes são essas palavras? As palavras que a gente produz. Primeiro, nos mundos internos, nossos pensamentos, que se materializa através da nossa boca, do som, da palavra, que vai cair aqui nos ouvidos. Né? E, consequentemente, aquilo que também a gente pensou nos mundos internos, é um pensamento, ele também vai se materializar nas nossas ações, que vai cair aqui nos olhos de uma criança, no caso aqui no contexto que a gente está vendo. Então é muito, muito importante, e aí a palavrinha que acho que você mesmo mencionou, né? É uma responsabilidade enorme, tanto para nós mesmos, para a nossa vida, quanto para com o exemplo que a gente está dando, principalmente para uma criança e também para um adulto. Por isso que o estudante de uma escola como essa, ele ensina muitas vezes através do seu próprio Exemplo? exemplo. Muito obrigado, Sueli. Ok? Uhum. Beleza. Então, nós paramos aqui quando a Ângela fez o comentário dos amiguinhos invisíveis.
certo? Ô, Glauco, Sim, Luiz. uma outra palavra que se diz, que eu ouvi muito, né, na educação das minhas crianças, é que enquanto até uma certa idade, elas são as perfeitas esponjas. Elas absorvem tudo que está em torno delas, assim, em questão de procedimento, comportamento, como fazer, como falar, como se comportar. E aí todos os outros procedimentos que a gente tem em vida, ela vai absorvendo como se fosse uma perfeita esponja. É isso aí, Luiz. Olha só essa foto. Ó. Olha a flexibilidade desse veículo. Essa terceira foto é sua? Não, não, senhor. Quiçá do Carlos. Ah, tá muito clarinho. Tá certo, pessoal. Eu concordo, Luiz. Alguém mais tem algum comentário até aquilo que a gente está compartilhando? Mais algum ponto para complementar? Não? Tá claro. Uhum. A gente pode clarear um pouco mais, tá? Ô, Glauco, se a gente começar a falar da criança aqui, a gente vai até às 6h30, porque é um assunto, eu pelo menos sou apaixonada, né? Eu gosto muito, a Júlia também, então é assim, mais pessoas, lógico, tô falando por nós, né? É um assunto maravilhoso, né? Sobre criança, trabalhei com criança, a Júlia também, e é maravilhoso você ver o desenrolar de uma criança, o desenvolvimento dela, como realmente é o que o Luiz falou, ela é uma esponja, né? Mas ela é maravilhosa. Dá algum brinquedinho, alguma coisa, igual hoje está muito em moda falar, para dar brinquedos que a gente usava antigamente e de criança, né? E para criança que você vai ver o que ela faz e como ela muda e ela te chama para brincar junto e tal. A criança é maravilhosa, né? É uma graça em tudo, né? Nesse ponto, desse exemplo que você e o Luiz teceram sobre a questão da esponja, é porque ela assimila, Sim, né? aham, Com bastante facilidade. isso. E por que será que, enquanto adultos, a gente não tem essa facilidade de assimilação, não tem essa facilidade de compreensão ou até de pureza que uma criança tem, né? O que acontece nessa transformação que vai desse período até chegar à fase de um amadurecimento, né? De maturidade. Depois que entra o corpo de desejo, acaba com a gente, né? Acaba com... Beleza, Angela, obrigado. É isso aí. Então tá. Vou dar seguimento aqui no próximo slide. Para fazer... Oi. Não, eu ia só comentar que, ainda mais que está sendo gravada a reunião e tal, muitas vezes a gente não dá atenção, né? Eu ainda não tenho filhos, mas é muito importante reforçar o quão impactante negativamente para as crianças é a questão de exposição às tecnologias muito cedo. É uma coisa que muitos pais e mães às vezes não se dão conta de quão grave é, e a ciência já provou isso de inúmeras maneiras, né? Tanto parte mais para medicina, mais para psicologia, enfim. Mas é muito importante reforçar que aqui a gente vê o reflexo disso, porque a exposição, por exemplo, como a gente fala dos tablets, você pegar e dar o seu celular para a criança, pelo menos até uma idade já bem mais avançada, a gente às vezes fala de 4, 5 anos de idade para a criança não ter nenhum acesso às telas, né? No máximo ela vai ter uma televisão que você está controlando ali a exposição, que já é difícil porque você não sabe o que passa, né? Você não controla o que passa na televisão, tem tipo de propagandas, outras coisas, mas é muito importante reforçar isso, inclusive do lado esotérico, falando por conta da reunião, e é uma coisa que eu fico muito espantada, fico muito preocupada de ver, que é óbvio, é muito mais fácil, você fala, é muito mais fácil colocar uma tela para uma criança, ela vai ficar ali inerte, passiva,
e você vai fazer as outras coisas que você precisa fazer, você está ocupado. Então, crianças não são fáceis de lidar, porque elas demandam energia da gente, elas estão querendo ali, elas querem aprender, elas não querem, elas são um desafio, mas não é uma questão de julgamento, tá? Não é uma questão de, eu acho que telas são legais ou não. Não, telas não são legais. Aí a gente tem a opção de falar, eu sei que telas não são positivas para uma criança e mesmo assim eu vou expô-la a isso, ou eu vou, infelizmente, não é fácil, eu sei, mas eu vou tentar dedicar esse tempo, eu vou tentar ficar com a criança quando eu estou com a criança e vou privá-la da exposição de telas, que ela não quer tela. As pessoas acham, me incomoda muito as pessoas colocarem que as crianças querem tela. Elas não sabem o que elas querem desse ponto de vista, porque elas estão aprendendo. Então, se você pega e expõe uma tela do seu celular para ela para fazer qualquer coisa, eu vejo bebês com isso. Hoje os carrinhos de bebê, porque eu já vi, às vezes até propaganda que aparece vendendo como um suporte para o tablet, para o celular. Já vi pessoas perguntando se tinha vendendo. Isso é muito alarmante. E eu acho que é importante comentar isso, principalmente se tratando de um estudante Rosa Cruz, o quão grave é você querer expor as telas para o seu bebê e para a sua criança. Sabe? É preocupante e é algo que eu acho que tem que ser falado. Muita gente fica sem graça de falar, não quer incomodar uma pessoa, mas sim, a pessoa tem que ter consciência de que ela está fazendo uma coisa errada, porque aquilo vai impactar pro resto da vida no desenvolvimento daquele filho ou daquela filha. É difícil, mas é como a minha mãe falou, você não tem o que fazer, pega e dá uma panela e uma colher para uma criança, que ela vai aprender mais, se desenvolver mais, do que você pegar e dar uma tela para ela. Júlia. Não é para as crianças e não vai ajudar, ela só vai retardar e ela vai ficar viciada naquilo, sabe? Então, a gente já tem dificuldade em controlar, imagina uma criança que ainda não viveu, ainda não está, né, com todas as coisas desenvolvidas, as faculdades desenvolvidas, e está esperando da gente, como tutor daquela criança, se ocupar disso e se responsabilizar pela educação que a gente está dando para ela. Então, queria colocar isso bem importante. Júlia, eu achei, assim, o teu comentário uma coisa absolutamente, assim, foi quase necessária, sabe? Em relação ao que a gente estuda e ao momento que a gente vive. Eu acho que se trata de tirar da criança o direito que ela tem de começar a conhecer o mundo por ela mesma, de começar a descobrir até quem ela é mesmo. E especialmente o direito da criatividade, que nesse momento é tão importante, que eles fazem tão bem com os brinquedinhos mais simples, cujo manejo, cuja a perspectiva delas em relação àquilo faz com que elas tenham toda a liberdade que realmente esse tipo de tecnologia inviabiliza. Eu acho que gostei muito, Júlia. Obrigada. E a última coisa que eu queria pontuar, a gente falou da quarentena, falou da pandemia, é óbvio que é muito difícil, os pais estão em casa, muita gente não tem nem condição e tem que sair para trabalhar, enfim, é o que eu falei, não é uma questão de julgamento, mas sim, a gente não pode ser hipócrita e falar, não sabia, então agora sabe, né, para todo mundo que está assistindo, participando e que ainda vai assistir pensando de estar disponibilizada no YouTube depois. É complicado, a gente sabe, mas é necessário a gente se impor isso. Não, eu não vou dar tela para minha criança, eu quero que as pessoas que tenham contato com ela também não deem tela, então se impor como pai, mãe, como tutor daquela criança e falar, não, ela não tem exposição a telas e eu me responsabilizo por isso e quero que as pessoas respeitem a minha decisão. Mas eu digo como educadora, né? Eu trabalhei aqui uns meses depois do confinamento aqui no Canadá, e a gente estava comentando entre si, com os educadores, o quão grave a gente percebeu que foi as crianças estarem confinadas em casa, e aí os pais estavam, né, em home office, estava aquela loucura que a gente sabe o quão é difícil para os pais em casa, com uma casa para cuidar, mais as crianças e o trabalho ao mesmo tempo, mas o quanto isso foi negativo para as crianças, porque as crianças daqui, né, que é tudo aberto, não tem muro, não tem nada, né, que delimite a escola, diferentemente do Brasil, por exemplo, para as crianças, elas não entenderam que tinham regras na escola, elas ficaram tantos meses sem regras, que tudo podia, elas assistiam, jogavam videogame e assistiam o que quisesse no YouTube, no TikTok, muita coisa assim, que elas não tinham noção do que aquilo estava afetando elas, que a gente comentou de crianças pequenas que estavam, inclusive, achando que ainda estava no videogame, que ainda estava no joguinho, na brincadeirinha
do celular, do tablet, e aí eles faziam coisas violentas, muitas vezes do joguinho, e a gente observava isso na criança, e a gente falava para ela, ela falou, não, mas não vai machucar, porque ela não entende que ela está na vida real. Então foi tão impactante de ficar meses dentro de casa, exposto à tecnologia, sem controle, que muitas crianças, e criança pequena, estou falando de crianças de 7, 8 anos de idade, imagina as mais velhas que já muitas vezes já estão na puberdade, com vários outros questionamentos de fases que estão vivendo ali de transição. É muito crítico. E a gente, assim, cortou o coração de ver o quanto isso foi negativo para a criança, porque ela, assim, muitas vezes ela vai querer a tecnologia, ela vai reclamar da tecnologia, que o celular é proibido na escola, né? Então as crianças não podem nem tocar no celular, você não vê criança com celular, o celular tem que estar dentro da mochila, mas elas estavam viciadas na tecnologia. E muitas falaram pra gente que ficam igual um zumbi no final de semana, e a gente via isso na segunda-feira, porque os pais acabavam liberando, né, para fazer as outras coisas que tem que fazer, enfim. E as crianças viravam à noite, assim, criança de 10 anos que vai dormir 3 da manhã, porque não parou, não saiu do computador, do tablet ou do próprio celular. E aí chega na segunda-feira parecendo que tá de ressaca. A gente fala, gente, são crianças, né, tá na escola primária. Então, o quanto é importante a gente dar atenção para isso, porque eu vejo muitos pais e mães falando, mas é um mundo novo, é um mundo tecnológico, né? Uma hora ou outra elas vão entrar nesse mundo, isso. Só que você controla, porque você é o pai ou a mãe daquela criança. Você tem que assumir as responsabilidades com isso. Não dá para você falar, ela vai aprender pelo mundo mesmo. Isso eu acho que é importante, esse discurso de responsabilização sobre eu tenho uma criança na minha responsabilidade, eu tenho que assumir essa responsabilidade e saber lidar com isso. Então, você colocar regras para as crianças, estabelecer o que pode e o que não pode, conversando com ela, é muito importante, porque ela não tem referência, né? Então, essa questão dela entender que o pai e a mãe, ela pode ser o amigo ou amiga, mas acima de tudo ela tem que ser pai e mãe, é muito importante, ou a gente percebe isso nas crianças na escola, elas não têm a referência no sentido de autoridade, no sentido de quem ela tem que respeitar, né? Não de imposição, mas no sentido de autoridade, de olha, eu sou seu pai e sua mãe, eu me preocupo com o que é certo ou não para você de acordo com a sua idade, e é por isso que eu estou te educando, né? Educar é isso. Então, assim, a questão da pandemia foi extremamente nítido, assim, como uma coisa empírica, para ver o quanto isso é nocivo para as crianças em pouco tempo, porque foram meses, aqui a gente ficou comprado, sei lá, 2, 3 meses em casa, e o quanto isso estragou as crianças, porque elas não conseguiam participar das aulas, elas estavam estressadas, muitas com crise de ansiedade, a gente via crianças com 2, 3 anos de idade que foram para o psicólogo com crise de ansiedade, por conta de ter ficado nessa exposição a telas por tanto tempo, sem filtro, sem tempo, e a criança vai procurar isso, né? Ela vai procurar, olha, um limite, ela vai te testar para que você imponha um limite para ela. Muitas vezes é isso, na escola a gente também via isso. Então, se você não impuser um limite, não é legal, a gente sempre quer que a criança goste da gente, mas ela tem que aprender a gostar respeitando a gente como autoridade com ela, aquilo vai ficar fora de controle. E aí é culpa nossa, sim, inclusive de ego para ego, a gente se responsabilizou tendo aquela criança, ninguém obrigou a gente a engravidar como casal ali e ter uma criança, mas se a gente teve, sim, é a nossa responsabilidade se encarregar da educação daquela criança. Não dá pra gente esperar que um tablet, um programinha vai resolver isso pra gente. Então, acho que era isso, assim. Baseado aí no que você comentou, Júlia, versus o primeiro centenário de vida, que é o desenvolvimento do corpo vital, pode-se entender aí que esse período que a gente entende como até aos 7 anos, é o desenvolvimento desse corpo vital, que ele está diminuindo, ou a criança está, vamos dizer, evoluindo mais rápida? Eu até diria que está evoluindo mais rápido no sentido que a exposição a muita informação e muita coisa agora é muito maior do que antigamente, mas em contrapartida, eu diria que há um retrocesso muito grande no desenvolvimento dela, exatamente pelo excesso de informação e até o excesso de cobrança que você tem, né? Você espera que uma criança novinha hoje tenha o desenvolvimento que antigamente era para uma criança mais avançada. Então, eu acho que
a questão da gente ter muita tecnologia, muita informação e muita facilidade para muita coisa, ao mesmo tempo, a gente, sem perceber, muitas vezes impõe que a gente quer que aquelas crianças se desenvolvam rápido. E aí, isso acarreta muita pressão, muita coisa negativa para a criança, enquanto que se você falasse, não, deixa ela brincar, ela quer brincar, deixa ela brincar mais tempo, ela é criança. E brincar se divertindo, fora de casa, ou a questão do tédio, né, Glauco? Acho que é legal isso também, até para a parte de desenvolvimento enquanto parte espiritual da criança. Ela tem que aprender a lidar com o tédio, a lidar com o ócio. Ao invés de a gente sempre estimulá-la com coisas, ela tem que estar o tempo inteiro fazendo coisas, fazendo alguma atividade, indo para algum curso. Ela é pequenininha, ela já tem que falar 3 línguas, ela já tem que fazer cursos a mais de não sei o que lá, sabe assim? E não sei quantos esportes. Não, a criança ela tem que ter tempo para brincar. Ela tem que ter tempo para se entediar e aí ela achar uma atividade para fazer, ao invés de toda vez você colocar o que ela tem que fazer como atividade, sabe? Sim, é interessante que você falou um ponto aí que até recente a gente queria que uma criança aprendesse mais uma língua. Você já foi para 3. É Não é? verdade. Mas se você for conversar até na escola, tudo, não só aqui, mas eu digo do Brasil, né, por eu ter trabalhado na escola no Brasil também, tem essa coisa, né? Eu acho que muitas vezes os pais, em geral, a gente tem isso. Eu não tive isso quando eu fui pai ou mãe, não tive essa oportunidade, então eu quero que meu filho tenha tudo. Uns 4, 5 anos de idade. Mas ele ainda é criança, né? Ele tem que brincar, ele tem que se frustrar, ele tem que aprender a lidar com a frustração. Ele tem que aprender a lidar com o fato de que se ele quer uma coisa, ele às vezes não vai ter aquela coisa naquela hora ou não vai ter aquela coisa porque não é a hora para ele ter. E a gente tem esse receio de ser duro com a criança, né? Às vezes era muito duro antes por violência com a criança, bater na criança, enfim, tudo isso se questiona muito hoje, mas ao mesmo tempo não se impõe os limites e espera-se muito dela. E aí ela fica perdida, porque ela não tem uma autoridade para falar para ela se está, digamos que certo ou errado o que ela está tentando fazer, e ao mesmo tempo espera-se que ela saiba isso sozinha e avance sozinha, né? Em base também a tudo que você comentou, né? Será que a gente pode entender que essa facilidade, né, a tecnologia, a facilidade de conhecimento que a gente tem hoje, de informação, é um prelúdio aí da época da próxima era vindoura aí de Aquário? Era aquariana, né? Com certeza, com certeza. Por Mas isso, cabe a questão, né? A gente tem tudo. Agora, como que a gente vai usar o que a gente tem? Tanto a criança quanto a adulta, né? Que a era aquariana tá chegando, com certeza. tá Mas eu acho que a ô, questão Ju, da maturidade... por isso que em cima disso que você falou, eu acho que está corretíssimo, não haveria necessidade de tanta cobrança e de jogar tanta tecnologia para a criança, porque ela já nasceu nessa época agora que já está se aproximando a era aquariana e ela já praticamente já parece que já tem um chipzinho dentro dela ali que qualquer coisinha que mostrou, a bichinha já sabe, né? Então, não deveria ter tanta cobrança, igual você falou, porque não teve isso lá atrás, os pais não tiveram, agora querem dar tudo para os filhos. E não é assim, porque acaba perdendo o controle, né, da educação e do que fazer. Enfim, muitos pais hoje estão muito perdidos, né? Na verdade, os filhos gritam com os pais e falam mais alto e respondem. Falta um pouco de respeito, talvez seja até por isso, né? E os pais hoje estão muito perdidos, né? Só que tem que respeitar o momento da criança e deixar brincar assim, ler para a criança. A Rosa Cruz tem aqueles 7 livrinhos maravilhosos para a educação de criança, que aquilo lá é excelente, dá para você ler muito, muito, muito para a criança. E depois, quando a criança já estiver lendo também, ela mesma lê, porque em cima daqueles livrinhos, aquela educação de criança é maravilhoso, né? E não há que ter com muita cobrança, elas já nasceram com um chipzinho aí próximo da era aquariana, né? Ela já vai ter acesso a isso, né? Ela vai Sim, acabar sim, com invariavelmente certeza. fazendo trabalho de escola pelo Sim, computador, ela vai sim. se reunir pelo computador. A É, gente tem que evitar isso e tentar expô-la menos para que isso, ela brinque com outras coisas, né? Brinquedo de madeira, para que ela aprenda isso. Tudo no seu tempo, voltando nas né? tarefas de casa. Tudo no seu tempo, né, Glauco? Exatamente, exatamente. Sim. Tem um outro ponto aí, né, no desenvolvimento, nesse período que a gente está falando aí dos 7 primeiros anos, né, e em base
esse exemplo que a Júlia trouxe, né, compartilhou, interessante, a criança, ela não tem medo. Verdade. Aham, não tem mesmo. Sim. Por quê? E por que nós temos medo? E a criança não tem medo? Se você der um celular na mão de uma criança, ela vai em frente. Verdade. Aham. E nós adultos, já de posse de todos os veículos, todos os corpos, a gente já tem medo. Por quê? Verdade, uma boa pergunta. E o medo é uma coisa que nós, principalmente estudantes, né, aspirantes à vida superior, estudantes de uma escola como a Rosa Cruz, primeira coisa que a gente não tem que ter, né? A gente tem que abolir esse medo, né? Verdade, Glauco. O medo e o receio. É. O medo atrasa demais a evolução de qualquer pessoa, né? Então, em base nisso que você comentou, é totalmente oposto do que a Júlia comentou. É. Uma criança, Uhum. né? Só Verdade. que para o adulto você tem que ensinar a não ter, e para a criança você precisa ensinar a controlar. Isso. Mas aí eu acho que entra no lado de você lembrar que uma criança ela já é um ego, um espírito antigo, né, digamos assim. Então isso eu acho que é a dificuldade, mesmo para quem não é muito ligado nisso, é mais ligado para um lado científico, já reconhece isso, né, que a criança não é mais aquela tábula rasa que não sabe nada, que não vai te ensinar nada, é só você que tem que pôr coisas para ela aprender. Mas ao mesmo, porque a gente sabe pelo lado espiritual que a criança é muito desenvolvida, que ela tem já vidas e vidas passadas aí de aprendizados, mas então ela vai sempre ter coisas para ensinar pra gente, ela também vai aprender, mas ao mesmo tempo eu acho que vai muito mais pelo lado de você tentar assegurar para a criança que está tudo bem ela errar, que está tudo bem ela se frustrar, que está tudo bem ela às vezes mudar de opinião. Você vai estar ali para apoiá-la, mas ao mesmo tempo é entender que, ó, você quer brincar, tudo bem, mas você pode se machucar. Né? Então, não você vai falar assim, você vai se machucar, isso vai ser ruim, e aí isso vai criando medo na criança também. Mas você falar, existe a possibilidade disso, daquilo, para que ela entenda que, eu quero brincar de uma maneira doida, porque eu não tenho noção que eu posso me machucar, que aquilo pode ser grave para mim. Mas o jeito que a gente fala com ela impacta em ela não querer brincar mais, ela ter medo de tudo, porque a gente fala, isso vai acontecer, né? Como se a gente é fatalista na hora de falar com a criança. Então, a questão de como você trabalha o medo com a criança é muito mais de você mostrar, existe sim a possibilidade que você vai se machucar, então o que você acha de brincar dessa maneira ao invés da maneira que você estava brincando? Vamos testar dessa maneira? Que além dela ser mais segura, você vai continuar brincando do mesmo jeito. Então, às vezes, se você impor, você negocia com a criança, sem gritar com ela, senão ela vai achar que é normal gritar de volta para você, que ela pega o exemplo que você dá. E, ao mesmo tempo, ela entender que tá tudo bem, ela vai aprendendo. O preconceito muito, a gente fala porque a criança não tem preconceito, né? Porque vem muito da gente, dos exemplos que ela vai vivendo. Então, o preconceito não deixa de ser o medo do que é diferente da gente, né? Não deixa de ser medo, o preconceito. A gente tem medo que aquela pessoa diferente da gente vai fazer algo de ruim pra gente. O preconceito é muito isso, na base. Assim. Então, eu acho que tudo tem a ver com a questão de você não necessariamente impor pra criança, você vai se machucar fazendo isso. Aí ela vai ficar com medo de fazer. Mas você vai pra ela e dá uma sugestão, né? Que tal fazer de outra maneira? Que vai te dar menos chances de se machucar e vai te permitir continuar se divertindo. Então, acho que essa é a questão de lidar com os medos da criança, por exemplo. Entra tudo o que a gente conversou, e quando a gente está falando com uma criança até os 7 anos, a maneira que a gente tem para poder ensinar é através de dar exemplos. Então, se a gente vê que está fazendo algo errado, a gente tem que buscar exemplos para mostrar que facilita enormemente fixar esse aprendizado, mas porque a gente ainda não tem a mente desenvolvida, né?
Com certeza. Então, nesses primeiros 7 anos de vida, de novo, é fundamental a gente trabalhar os exemplos. Para nós adultos, ao menos estou falando por mim, que eu tenho uma facilidade de poder compartilhar ou aprender quando eu tenho exemplos. É mais fácil do que quando simplesmente você joga ao léu ou fala. Agora, quando você faz um ensinamento ou transmite um conhecimento dando exemplos, isso fixa de maneira mais proeminente. Né? Alguém tem mais algum ponto aí sobre o que a gente comentou até agora? Eu não. Algum complemento? Tá Algo excelente. distinto? Excelente. Pode ir, Glauco. Mas antes de eu prosseguir para esse próximo pontozinho aí, que já está quase que terminando, só uma recapitulação e uma pergunta bem simples e fácil. Qual é a força mais ativa até os 7 anos que a gente acabou de ver? Que está presente aí no desenvolvimento do corpo vital. Você fala as forças do polo negativo, Muito bem, Angela. que é elas que estão ativas na criança, né, até os 7 anos, por isso que ela é toda ensinável, né? Ela não consegue emitir uma opinião dela, ela não tem opinião. Isso mesmo. Né? Então, sigamos. Até os 7 anos, a criança utiliza das forças que operam pelo polo negativo dos éteres, por estarem mais ativas. Então, você acabou de falar. As forças que atuam no corpo de desejos. A criança tem a sensação passiva de dor física que está presente, enquanto que o poder de sentir emoções está ausente, quase que por completo. E as emoções das crianças são momentâneas, por estarem na superfície. Tem alguma coisa a ver com o que você comentou, Júlia? Com certeza, com certeza. Você já antecipou, né? Porque você deixar, né, o que minha mãe falou, a gente adora o tema, e aí vai juntando umas coisas conexas. Aí vai longe. Isso aí. Mas tá muito legal, com certeza. E as forças que agem pelo polo negativo da mente. A criança é quase incapaz de atividade mental individual. Ela é imitadora e ensinável. Se a gente já tem isso como base, ou seja, se a gente entende, se a gente sabe que ela é imitadora por natureza até aqui e ela é ensinável, então a educação é totalmente possível no caminho certo. Com certeza. Precisa fazer. Com certeza. Só direcionar bem, né? Pois é. De novo, você falou bem. Direcionar. Tudo é direcionável para o certo ou para o errado. Então entra aí os pais, né? De novo a responsabilidade, né, Glauco? Exato. Acho também que aquela questão do medo, né, como é uma emoção, também não está muito ativo na criança pequena, porque o corpo de desejos também não está bem formado. Pois é, falou tudo. Sim. Mais algum ponto aqui? Hã? Não, acho que é isso. Eu só estava pensando também que quando a Angela tinha comentado, né, da importância de não reprimir quando a criança fala que viu um amiguinho, que sonhou com alguém, sei lá, sonhou com a avó, qualquer coisa assim, tem uma mensagem para passar, de ouvir isso e deixar ela acreditar, né, como
a gente era criança, a gente sempre acreditava em fada, acreditava em duende, acreditava em um monte de coisa. Depois a gente vai vendo, digamos que os equivalentes, né, na Rosa Cruz, de coisas que a gente não vê com os olhos físicos, mas que muitas vezes a criança sente, que ela vê a manifestação de diferentes seres da natureza, e a gente também não reprimir isso, né? Porque ela também está ali para ensinar a gente, lembrar a gente do que a gente tem que, do caminho que a gente tem para seguir, né? Como o Cristo fala na Bíblia. É isso aí. Bom, aí temos o amadurecimento, que se dá durante o processo de interação entre o macrocosmo e entre o microcosmo e o macrocosmo. O veículo macrocósmico age como sua raiz para os nossos veículos até que esse grau seja alcançado. Desde o primeiro até o 7º ano, o corpo vital vai crescendo e amadurecendo lentamente dentro da matriz do corpo vital macrocósmico. E, devido à grande sabedoria desse veículo macrocósmico, o corpo da criança é mais bem formado e melhor organizado nesse período do que no resto da vida. A base de tudo. Ou seja, se aqui não for dado essa base, vejam como é importante a base, a pedra, né? Verdade. O fundamento, né? Ou a fundação, como queiram. Um resumo, para concluir. Que fofo. Hã? Muito Perdão? fofo, suas fotos. Ai, ai. Muito fofas mesmo. Vamos lá. Então, resumindo aí do 0 aos 7 anos, o que a gente pode ter? Vou falar. Aí se dá a preparação para o nascimento do corpo vital e, portanto, nós, o ego, não temos total domínio dele. Alguma dúvida, algum ponto aqui do que a gente falou sobre o desenvolvimento do corpo vital? Não, tá correto. A meu ver, tá correto. Nesse período, estamos abertos para sermos ensinados e instruídos. E não temos a iniciativa para julgar antecipadamente, e muito menos para emitir opiniões. Por quê? Nesse período do 0 aos 7 anos não temos isso? Não somos capazes de? Que não tem o corpo de desejos? E a mente. E a mente também, sim. E a mente. Sim. Uhum. Somos todos olhos e ouvidos. Olha, eu botei ali atrás para a gente tocar no assunto. Sempre prontos a aprender. Mais algum ponto aqui para a gente comentar? Esse aprender que a gente tem que, eu vejo desde que a gente inicia os nossos cursos, né, pela fraternidade, é que a gente, desde o começo, a gente tem que estar pronto igual criança, né? Pronto para aprender, pronto para deslanchar, sem muito questionamento e aceitando as coisas, como Max Rendel fala, como prováveis, né? As verdades que a gente vai ler no conceito ao longo do tempo e outros livros, né, e pelos cursos, a gente aceitar as verdades como prováveis. Então, realmente, somos todos olhos e ouvidos e temos que estar sempre prontos a aprender e aceitar, né? Mesmo que a gente ainda não tenha se desenvolvido ao ponto de querer ficar questionando, né? Podemos até questionar, mas quem somos nós perto de uma pessoa como Max Rendel, né? Não tem nem o que falar, né? Exato. Mesmo porque, né, Sueli, se a gente falar sobre essa palavrinha verdade, né? Uhum. O que é verdade para um pode não ser para o outro. E tudo que a gente pode ter como verdade aqui e agora, amanhã pode surgir algo novo, que aquilo que a gente tinha como verdade até então, pode ser suplantado por algo novo. Isso, sem dúvida. E aí aquela verdade se
foi. Uhum, concordo. Mente aberta. É uma mente aberta, exatamente. Que numa criança até esse período ainda não tem. Uhum. Em torno do 7º ano, ocorre o nascimento do corpo vital. A palavra-chave nesse período de idade que devemos praticar como educadores, bons exemplos. A criança aprende pelo exemplo. Algo mais para completar aqui? Mais algum ponto? Glauco, só uma perguntinha. Você está me ouvindo? Sim? É o seguinte, ó, eu não consigo encontrar resposta naquilo que eu já estudei. Por exemplo, assim, a excreção dos sólidos produzida pelo polo negativo do éter químico, tá, faz-se muito livremente, como também a função de excreção de fluidos produzida pelo polo negativo do éter de vida. Por que a criança, quando nasce, está mais ativo o polo negativo dos éteres? Ela não controla a liberação da excreção, ela tem problema de temperatura, e aí tem uma série de outros problemas, né? Ligado aos éteres. Eu posso fazer com uma pergunta diferente, Luiz? Pode, perfeitamente, eu quero entender. E por que não ao contrário? Não, Por que não o contrário eu já imaginei, né? Mas eu não consegui entender por que quando ela nasce, ela já não usa os efeitos produzidos pelo polo positivo dos éteres. No caso, do éter de vida, essa questão da excreção, a parte do éter refletor, aquele controle da temperatura das crianças. E aí tem todas essas outras atividades que os éteres têm, né? Ô Luiz, vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta, que tem boa. tudo a ver com a pergunta que você fez. Por que no ser humano, já quando você nasce nasce o corpo denso, por que já não nasce tudo junto? O corpo denso, o vital, de desejos e a mente. Por que não? Agora eu entendi. Por que não nasce? Tem Alguém sabe? alguma coisa a ver que a criança, quando nasce, ela está com o sangue da mãe? Não, por quê? Não. Isso impede O quê? que ela se desenvolva, é isso? Não. Não? A pergunta é assim, ó. Por que não nasce já de primeira, assim que você dá lá a sua primeira fungada, já não nasce o corpo denso, o vital, o desejo e a mente, já tudo junto. Já quando já chega lá no momento zero, você já sai com todos os corpos formados. Por que isso não acontece? Fora o corpo denso, os outros não estão tão bem formados, não tem tanto tempo. Mas por quê? Qual o motivo? Eles não nasceram junto quando nós entramos nesse dia de manifestação. Cada um foi nascendo, foi sendo dado o germe, e depois foi sendo nascido em períodos diferentes. Então, mas agora nós já estamos calejados nisso, né? Já temos o átomo semente, já construímos milhões de corpos denso, vital, de desejos e mente, né? Então, por que até agora, né, depois de tantos renascimentos, não nasce tudo junto? Qual o motivo? O que vocês acham? Nasce com a matriz, né? Mas por que não nasce tudo junto? Assim como em cima e embaixo tem que cumprir as recapitulações, né?
A gente está fadado a cumprir recapitulações, então, sempre. Até quando isso? Primeiro por quê? Pelo fato das recapitulações, não adianta tentar, porque enquanto você não recapitular tudo, não nasce tudo. Será que é isso mesmo, gente? Nós já não construímos quantos corpos densos, vitais, desejos e mente, nós já construímos durante todos esses renascimentos, milhares, milhões de corpos, né? Quantas vezes já nasceu o corpo denso nosso, depois ficamos lá esperando até os 7 anos para nascer o vital, depois até os 14 para nascer os desejos, depois em torno dos 21 para nascer a mente. Quantas vezes nós fizemos na vida, né? Nas vidas. Então a gente tem que continuar a ficar aguardando esses períodos setenários para nascer. Qual é o motivo? As recapitulações, elas podem até explicar, mas fica esquisito você justificar uma vez que você já passou tantas vezes por isso, né? Mas a cada passagem, a cada vida, a gente vai aprendendo mais e reconstruindo melhor os arquétipos que formam. Então, mas se fosse assim, se fosse cada vez mais melhorando, então cada vez mais os nascimentos dos outros 2 corpos e da mente deveriam ser cada vez mais cedo, né? Alguns nasceriam em vez de nascer com 7, já nasce com 6, outros em vez de nascer com 14, nasce com 12, outros nascer aos 21 já nasce com os 18, e assim vai tendendo a uma tendência, né? De todo mundo chegar lá no momento zero e nascer tudo, né? Mas a gente vê que não é isso que acontece, né? Por quê? Qual o motivo? Você esquece de tudo, né? Por exemplo, quando um adepto, um ser humano adepto, tá? Que já está libertado da roda de nascimentos e mortes. Quando ele tem que se manifestar, ou seja, quando ele tem que renascer num corpo, e ele constrói esse corpo, ele não precisa esperar, vou construir um corpo, então eu já construo um corpo denso, aí eu fico lá durante 7 anos esperando até o corpo vital, depois eu espero até em torno de 14 anos para o corpo de desejo, depois eu espero até os 21 anos para a mente, aí sim, agora eu estou pronto para executar o que eu tenho que executar. É assim que funciona? Não, né? Não. Então, no caso dele, ele já passou por todas essas ele não necessita mais. Então, mas por que ele consegue e nós não conseguimos? Só porque ele passou? Ele foi lá no shopping e escolheu um arquétipo pronto, né? Tem a roupagem, ele tem o privilégio de ter um guarda-roupa melhor que o nosso? Um closet? Não, estou fazendo uma... Os anjos de destino também sabem da sua sabedoria, né? Já imaginou dar um corpo pronto pra gente antes dos 7 anos? O que a gente ia fazer? Cometeria loucuras com ele. Será? Todo mundo? Todos os... Tem a ver com a formação do corpo, Carol? Oi? Tem a ver com a formação completa do corpo físico para ter as conexões com o corpo vital que está para nascer ou não? Tem a ver com a idade evolutiva de cada corpo. A idade evolutiva, o corpo denso está no seu 4º grau de evolução, que é o máximo de evolução de um corpo. Um corpo, ele não atinge 5, 6, 7, 8. A gradação vai de 0 a 4. Nesse nosso dia de manifestação, um corpo, um veículo do ser humano, um veículo que se torna corpo, ele alcança seu ápice no seu 4º estágio de evolução, que é o caso do corpo denso. Então, o corpo denso, ele já nasce no momento zero porque ele está no seu máximo estágio de evolução. O corpo vital só atingirá o seu 4º grau de evolução no período de Júpiter. Então, no período de Júpiter, quando a gente nascer lá, a gente já nasce o corpo denso e o vital junto. Pá! Nasceu com 0, já nasceu com, entendeu? Todos os polos positivos, negativos, aquela massa lá de corpo vital maravilhoso, certo? Ok? O corpo de desejo só vai atingir seu 4º grau de evolução no período de
Ai, gente, período de quando? Corpo de desejos? De Vênus. De Vênus, exatamente. Então, quando a gente nasce no período de Vênus, o corpo denso, o vital e o desejo já vai nascer tudo junto, momento zero, pá! E a mente, quando é que vai atingir seu 4º grau? Vulcano. Então, quando a gente nascer lá no período vulcano, a gente já vai nascer zerado, entendeu? Corpo denso, vital, de desejos e mente, pá, no seu máximo evolução. E isso é compreendido quando você lê no conceito, né, que no período de Júpiter, as forças do corpo denso se juntarão ao do corpo vital. Lembra disso? O átomo semente será fundido, né? A quintessência, aí a alma consciente, que é a quintessência do corpo denso, se junta à alma intelectual do corpo vital. E a mesma coisa vai acontecer com o corpo de desejos em relação ao denso vital no período de Vênus, é a mesma coisa com a mente em relação ao corpo denso vital de desejos em relação à mente, né? Entendeu? Então esse é o motivo. O motivo é porque o corpo vital ainda está no seu 3º grau de evolução, o de desejos está no seu 2º e a nossa querida mente está ainda no seu 1º, entendeu? Por isso que não nasce tudo numa cacetada só. E isso explica, Luiz, exatamente a questão que você colocou. Quando a gente estuda o Renascimento, a gente vê que é o seguinte, que os éteres, primeiro que, como o Glauco muito bem colocou, as forças, os polos negativos de alguns desses éteres já ficam evoluídas e nascidas e pronto, né? Os polos positivos não. Por isso que a excreção de líquidos e de sólidos não tem o controle, porque o controle sempre se exerce pela lei de alternância pelo outro polo, né? Um libera, outro breca, não é assim tudo na nossa vida, né? Então você tem um que libera, que é o polo negativo do éter químico, mas não tem o polo positivo do éter químico, que é para segurar o negócio, entendeu? Então o negócio vai embora, entendeu? É uma questão de controle, né? Questão de controle, exatamente, questão de controle. E a gente sabe também que os éteres, eles vão se amadurecendo nos períodos setenários também. O último éter, a última coisa do último éter que é liberado é o polo positivo do éter refletor, que só se amadurece quando? Boa pergunta, né? Então, quando é que amadurece? Nós já estudamos isso no conceito. É o último. O primeiro que amadurece, o Glauco já bem colocou. O primeiro que amadurece é o polo negativo do éter químico. Pá, a gente já nasce fazendo xixi e fazendo cocô, né? Certo? Não é assim? Já vai desse ponto. E aí, qual seria o último? É o polo positivo de que éter? Do éter refletor. E quando? Que idade? A idade é fácil. Ou é o 0, ou é o 7, ou é os 14, ou os 21. Tem 4 possibilidades. Quem chuta? Corpo de desejo, não é? Não. 0, 7, 14 e 21. Qual é o número? 7. É 20 e 21. Oi? 21, Ana. 21, exatamente. Junto com o nascimento da mente. Exatamente. Então, olha, o polo positivo do éter refletor só amadurece, ou seja, ele só nasce mesmo na sua plenitude aos 21 anos. Enquanto isso, a gente fica dando nossos tombos aí com o polo negativo do éter refletor. Por isso que até os 21 anos a gente, né, teoricamente... A própria lei dos homens, né, em muitos países ainda, considera a maioridade apenas 21 anos. Lembra disso? Né? E mais outras coisas, 21 anos. Então, até os 21 anos nós temos uma licença aí para pensar errado, para fazer coisa errada, porque afinal de contas eu não tenho o polo positivo do éter refletor desenvolvido, então a culpa não é minha, certo? Agora, depois dos 21 já é safadeza, entendeu? A gente pode correlacionar esses períodos setenários também com os 7 períodos, os 7 globos. Sim, como o Ricardo falou, são todas recapitulações de períodos de revoluções, de noites cósmicas que nós fazemos, são espirais nas espirais, né?
O Glauco mostrou brilhantemente naquela figura as recapitulações em cima dos embriões do feto, de períodos que, se você for estudar, você vai ver que ele também tem recapitulações de revoluções, recapitulações de épocas, né? E assim vai. Só para complementar isso que você comentou, Carlos, que era para ter colocado no momento que eu fiz, esse ponto ele está no livrinho que é a Evolução sobre o Ponto de Vista Rosa Cruz. Isso, muito bom aquele livreto, né? Excelente. Eu adoro esse livreto da Rosa Cruz, porque eles conseguem sumarizar e tirar a essência de um assunto, de um determinado assunto, que fica muito mais claro do que quando você lê um livro grossão, como O Conceito ou outros livros, né? Eles são muito bons por isso, entendeu? Fantásticos. Porque refina bastante. E fala muito sobre os períodos. Sim, exatamente. Ele faz uma coletânea dos textos, né? Que Exato. ficou sobre o assunto. Posso fazer mais uma perguntinha rapidinho? Boa essa aí, Ricardo. Posso fazer uma perguntinha rapidinho? Para acabar, hein? Para acabar. Se o corpo denso nosso nasce no momento zero, como é possível os nossos irmãos e irmãs médicos ou profissionais de saúde fazer uma cirurgia dentro da barriga da nossa mamãe antes de a gente nascer? E faz, hein? E corrigir. Essa pergunta seria bom pro Ecos, né, Regiane? E aí, vamos... Eu estou anotando as duas perguntas, eu já anotei. Depois você dá uma revisada, por favor. Essa daí, alguém quer escrever alguém quer fazer essa pergunta e depois escrever pro Ecos, não? Uma boa. Essa pergunta você já fez. Essa é capciosa, né? Como é que pode? Quem deixa? Quem deixa isso acontecer? Ué, não nasceu ainda? Eu não nasci e já estou sendo... já está sendo feita uma cirurgia em mim? Pô? Sacanagem. O próprio anjo do destino. E aí, e como se levanta o tema de uma criança dessa? Levanta no momento da cirurgia, levanta depois? Depois, porque como é que você explica isso usando o ensinamento Rosa Cruzes? Ela ainda não nasceu, né, Carlos? Ela não deu ainda o físico. Ela não respirou ainda. Ainda não respirou ainda. Não nasceu, tudo bem, ela não nasceu, mas a deficiência do seu corpo já está presente. Tanto é que ela é diagnosticada pelos médicos, né? E o médico entra lá e faz a cirurgia. Inclusive faz cirurgia não só dentro da barriga da mamãe, mas como já vimos casos, né? Que é aberta o útero, né? E é tirado lá, né? O embrião ou o feto, faz a cirurgia e bota de novo lá dentro, fecha tudo, costura tudo e espera lá. Acredito que isso ela já, antes de nascer, ela já programou isso lá na descida, né? E os anjos do destino permitiram, provavelmente ela já, nesse processo, dentro do ventre da mãe, ela já conseguiu ali ser capaz de suplantar isso, que permitiu, através dos anjos do destino, fazer essa correção. Isso é justo. A graça de Deus é tão grande, gente, mas é tão grande, né? Que um irmão, uma irmã com uma deficiência que de repente o faria até morrer em poucos tempo de vida, né? Em poucos minutos, ou até não conseguiria nem nascer, né? A graça de Deus é tão grande que permite que irmãos e irmãs profissionais de saúde que estudaram para isso, né, tem todo o mérito deles, diagnosticar isso, consegue fazer um nascimento que até pouco tempo ia ser um natimorto, né, podia ser um natimorto, ou morrer até com pouco tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, né, continuar no seu processo de renascimento de maneira maravilhosa, né. E tanto o ego que recebeu esse tratamento, quanto os irmãos e as irmãs que participaram desses procedimentos, eles têm um relacionamento muito forte de amizade e de irmãos, né? Porque, concordam, é algo assim extremamente maravilhoso isso acontecer, já que a outra opção, né, seria perder todo o trabalho que nós já estamos vendo aí nas últimas reuniões, né,
de elaboração, escolha de panorama, criação dos corpos, etc. E tal, todo esse trabalho poderia ser perdido se um irmão, uma irmã, pela graça de Deus, não conseguisse identificar que esse irmão ego que acabou de renascer falou, pô, você esqueceu lá no cimo do céu de fazer um coração legal, cara. Eu vou ter que... Eu vou dar um tapa aqui no coraçãozinho seu aqui, que vai salvar a pátria sua aqui, entendeu? Porque é mais ou menos isso que acontece, né, gente? Né? Não é mesmo? Você esqueceu de que tinha que fechar aqui a coluna vertebral aqui, e aí eu vou ter que fazer um trabalho aqui de fechamento dela ou de reestruturação dela para você conseguir, né? Isso é coisa assim fantástica, maravilhosa, viu? Mas é a graça de Deus, viu, gente? Pode ter certeza disso. Ô Carlos, o que eu li é que aquela cirurgia que o Dr. Zerbini desenvolveu, que é fechar o furo que tem entre o aurículo e o ventrículo, uma delas que eles estão fazendo no feto. Exato. Esse problema. É uma coisa maravilhosa, né? Fantástico. Quer dizer, o Zerbini desenvolveu para fazer fora do corpo. Agora os caras já estão fazendo dentro do útero da mãe. Não, e se vocês forem procurar na internet, existe uma lista, não é só um nem dois, tem uma lista de deficiências físicas, né, do corpo do feto e do embrião, que hoje já pode ser corrigido. E tem uma lista que não pode ainda, mas tem uma lista que pode. Entendeu? Normalmente a gente se preocupa com isso, infelizmente, né, maioria de nós, quando acontece ou com os nossos filhos ou com algum conhecido, mas normalmente você nem se preocupa com isso, né? Às vezes você olha a reportagem e acha maravilhoso, mas não tem aquele negócio de falar, poxa, quanto? Será que é 1, 2? Ai, 10, puxa, 20, ai, que legal. Mas é a graça de Deus que permite isso, viu, gente? Boa, pessoal. Bom, então, pessoal, assim a gente termina o nosso estudo de hoje, onde a gente discutiu o nascimento do corpo denso, conforme o conceito. Agradeço a todos por terem compartilhado e participado conosco nessa hora de dedicação à fraternidade Rosa Cruz, aos ensinamentos Rosa Cruzes. Terminamos agora internalizando em nós a oração Rosa Cruz. Por favor, Luiz. Só. Espera aí, o microfone está fora. Oração Rosa Cruz. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Assim seja. E que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Na vossa também. O